Alô, fui traído mais uma vez. Não botaram a musiquinha antes aqui para eu saber que ia entrar a musiquinha. Mas tá bom, a gente está assim mesmo, a gente vai levando. Bem-vindo ao nosso CRBS Seminários de Verão. E nesse verão a gente está trabalhando com você para falar sobre a questão do home office. Já discutimos várias abordagens do home office, já discutimos a questão do aprendizado no home office. Na semana passada, nós íamos estar com o Anderson falando sobre uma coisa importantíssima, que é a sua segurança no home office, mas o Anderson não pôde, ele vai estar com a gente na semana, daqui a 2 semanas. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento que a gente vai ter hoje com o nosso palestrante de hoje, para fazer perguntas, tirar suas dúvidas, porque a ideia do seminário do CRBE na realidade, é a continuação da missão do CRBE, na mesa de empreendedorismo, que é equipar brasileiros que estão fora do Brasil, empreendendo e trabalhando, né? Mundo afora, né? Nessa grande diáspora, que é assim falada. Né? Então, às vezes a gente sente falta de treinamento, e o que o CRBE, na nossa mesa de empreendedorismo, tem feito trazendo grandes profissionais para falar para a gente, para que a gente possa aprender com eles e, com isso, seguir em frente na nossa carreira de emigrante. Né? E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo meu de muitos anos, o Marcelo Mansi. Marcelo, entra aí, Marcelo. Cadê o Marcelo? Tudo bom? Olá, Douglas. Marcelo, conheço o Marcelo, não sei nem quanto tempo, Marcelo, 20 anos, não, mais de 20 anos, muito mais. Marcelo é um grande amigo e um tremendo profissional. Hoje ele está na Salesforce. Salesforce está na Europa também, Marcelo? Está no mundo inteiro. Então, vocês que estão ouvindo a gente aí na Europa, vocês sabem quem é Salesforce e o poder que tem essa companhia no atendimento ao consumidor e como eles são adiantados com o home office, né? Aliás, o produto deles é para home office, basicamente, não é verdade? Na nuvem, work for anywhere, cara. Você trabalha de onde você quiser, utilizando os nossos produtos. E eu acho que é por aí. E, assim, então, já o Marcelo já está nessa do home office, work anywhere, há muito tempo. E agora, com essa nossa mudança, né, de maneira de trabalho pelo mundo, eu acho que eles têm muito para nos ajudar. Né? E eu vou deixar agora vocês com o Marcelo. Né? O Marcelo vai agora começar a falar e eu, de vez em quando, vou perturbar o Marcelo com perguntas, como eu sempre perturbo todo mundo. Tá? Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Douglas. Obrigado, CRBE, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer para mim, particularmente, estar conversando contigo aqui nos bastidores, antes do nosso bate-papo aqui, da gente poder colaborar. Então, isso está muito dentro do meu coração, está muito dentro daquilo que eu gosto de fazer. Então, poder colaborar um pouco com aquilo que a gente vive, com o que a gente aprendeu, com o que a gente hoje já pratica, é importante e eu gosto demais. Então, fique à vontade, você que está nos assistindo, para fazer perguntas. Se tiver alguma dúvida, coloque aí alguma questão. A gente quer fazer desse momento aqui um grande bate-papo de discussão que leve você a usufruir desse momento e aprender com ele. Senão, não vale a pena. Então, fica à vontade aí. Douglas, obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado por esse espaço aqui. Cara, falar de home office é um negócio interessante, né? Porque eu venho de tecnologia, né? Então, eu venho de uma área, eu sempre estive em tecnologia, tive empresas, passei por multinacional durante muitos anos, estou numa multinacional hoje, que é Salesforce também, de CRM, enfim, e falar de home office é um ponto interessante, principalmente com algumas coisas que aconteceram durante esse momento da pandemia, que aceleraram o processo. Né? Se você falasse de home office alguns anos atrás, alguns 10 anos atrás, provavelmente iriam falar o seguinte: cara, home office não rola, o cara trabalha de casa, eu não tenho o controle do que ele está fazendo, eu não sei como é que ele está fazendo, eu não sei se ele realmente está trabalhando ou não. Existiam alguns mitos sobre a questão do trabalho do home office que foi quebrado com esse momento que a gente viveu de pandemia. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, se falar em home office também, tem
tem que estar muito atento que nem todas as atividades nos permitem que a gente trabalhe em home office, né? Se você pegar a estatística do Brasil, nós temos 43% das empresas, por exemplo, que conseguiram se adaptar e aderir à questão do home office, do trabalho de casa, né? E, enfim, e foram alguns mitos que foram quebrados. A pandemia nos trouxe esse lado interessante de antecipar muitas coisas, né? Uma delas, por exemplo, é a questão do home office. Quebrar esse mito de que o home office não funciona. O home office funciona desde que a gente saiba utilizar ele, desde que a gente saiba conviver com ele, porque tem alguns desafios que aí é onde eu quero entrar com vocês agora aqui, para que a gente possa trocar essa ideia em conjunto. O home office, por exemplo, veio mostrar que 70% das empresas que aderiram ao home office sentiram e viram que a produtividade ela cresceu em até 65%. Então, assim, vale a pena. Algumas empresas hoje eu atendo a indústria de óleo e gás aqui no Brasil pela Salesforce e telecom também. Algumas das empresas viram que funciona tanto que vão manter algumas áreas em home office, é o que eu tenho escutado no mercado hoje, e outras estão fazendo e se preparando para o retorno, mas num cenário misto, que eu vou falar um pouquinho também mais para frente aqui, que é uma coisa interessante e que eu gosto desse modelo. Um modelo misto, em que você não fique somente dentro da sua casa ou pendurado num home office em qualquer lugar do mundo, né? Mas que você também compartilhe de algumas coisas pessoalmente dentro da sua empresa. Eu acho que esse modelo misto é um modelo que vai, na minha visão, na minha leitura, ele vai se perpetuar daqui pela frente, né? Falando em desafios, cara, eu vejo muitos desafios. Não poucos, alguns muitos desafios. E os desafios não são só do nosso lado, ou seja, não é só do lado do colaborador da empresa. É do lado também do empregador. Então, eu queria quebrar esses dois pilares aqui. Existem desafios do lado do empregador e do lado do empregado, ou do colaborador. E aí eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe com vocês aqui. Antes disso, eu queria pedir para você ir lá na minha rede social, no Instagram, procura lá, @Marcelo Mansen, ou Marcelo M. Mansen, é o codinome que está lá, é o avatar, M. Mansen, e aproveita lá, me segue, que eu falo muito sobre isso, falo muito sobre resiliência, que tem muito a ver com a minha vida profissional, com a minha história profissional, né? Então, me segue lá, meu LinkedIn também está na tela aí, Douglas, aí, coloca aí pra gente, LinkedIn Marcelo Mansen, vai lá também, tem toda a minha história, qualquer dúvida que você tiver, qualquer interação que você queira fazer, fica à vontade para mandar uma mensagem direta, a gente vai trocando umas ideias durante esse tempo. Mas, pessoal, então, olha só, olhando pelo lado de desafios, eu vejo dois grandes desafios, aliás, dois pilares de desafio, né, para a gente discutir aqui, para a gente conversar aqui. Um de quem emprega, do empregador, e o outro do colaborador e do empregado. Eu vou entrar aqui na parte de quem está empregando hoje, ou seja, do empregador, aquele que vai lá e contrata o Marcelo, aquele que vai lá e contrata o Douglas, e diz assim, Douglas, legal, cara, olha, você tem esta missão, você tem esta atividade, e by the way, Douglas, puxa, cara, nós estamos num momento pandêmico aqui, e você vai trabalhar de casa. A gente sabe que não pode ser assim, né? A gente sabe, por exemplo, que não é só pegar de uma hora para outra, como aconteceu no Brasil e no mundo inteiro, a gente tendo que se adaptar, as empresas tendo que se adaptar, e de uma hora para outra, para se manter, porque aí também tem aquela coisa da empresa se continuar vivendo no mercado, ela teve que fazer um change. Ou seja, tira essa turma que está aqui agora, bota em casa. Mas como é que é isso? Não é só pegar, por exemplo, o pessoal que está aqui, olha, beleza, pessoal, agora a partir de amanhã vocês estão em casa. Então, o primeiro desafio que eu vejo aí para quem está empregando, ou seja, o empregador, ou do lado do empregador, primeiro, você tem que estar preparado para isso, né? E aí, tem gráficos e tem várias informações, tem várias estatísticas que mostram que as empresas que mais evoluíram, mais renderam, mais tiveram resultados nesse momento de pandemia, e guarda esse momento, porque esse momento de pandemia vai ser antes da pandemia e depois da pandemia. Muita coisa mudou e vai continuar assim.
são aquelas empresas que estavam realmente com os seus legados, entre aspas, com seus processos, com todos os seus RPs, tudo isso disponível e preparado na nuvem, para que o Douglas pudesse acessar de onde ele está, para que ele pudesse trabalhar e dar continuidade de onde ele estivesse, para que o Marcelo pudesse dar sequência no trabalho que ele vinha fazendo com os seus clientes, da onde ele estivesse. Então, a primeira coisa, quando você pensa em desafio, cara, nós precisamos, enquanto empregadores, enquanto fornecendo o nosso trabalho para os nossos colaboradores, saber que precisamos dar infraestrutura. Então, assim, não é só pegar o Douglas e o Marcelo, pega a turma toda e bota em casa. Não. Eu tenho que preparar essa turma para fazer isso. Eu tenho que treinar essa turma para fazer isso. Então, assim, a primeira coisa é a infraestrutura. Eu preciso saber se o meu colaborador ele tem uma internet boa em casa, ele tem condição de acessar até uma internet da onde ele estiver. Eu tenho que melhorar a minha comunicação com ele. Então, tudo isso são importantes, são desafios que a empresa tem que fazer. Vou dar um exemplo para você como é que nós fizemos a Salesforce aqui nesse momento pandêmico. Né? Óbvio que nós falamos em Salesforce, estamos falando em nuvens, né? Nuvem de serviço, de vendas, enfim, todo um processo, toda uma infraestrutura na nuvem para suportar todo os nossos clientes e também os nossos funcionários. Né? Mas nós preparamos isso, a empresa preparou esse change, ou seja, vai colocar o funcionário em casa, como é que ele está? Então, a primeira coisa a saber, é importante que você tenha uma informação do lado do profissional. Então, veja, número 1, saber se ele precisa realmente de apoio da empresa, saber se ele está preparado para trabalhar em casa, por exemplo, home office, é importante. Saber se ele tem uma infraestrutura necessária para isso é importante. Então, esse momento de comunicação, de preparação, isso é importantíssimo. Então, eu tenho que saber, através de pesquisa, como é que o meu funcionário ele está se sentindo quando eu digo para ele o seguinte: olha, a partir do dia tal, tu vai ter que ficar em casa, vai trabalhar de casa. Então, a primeira coisa, esse é o primeiro desafio. Saber se, pelo lado profissional, pelo lado do empregador, se o teu empregado ele tem condição e ele está preparado para isso. Segundo, a comunicação. Se manter uma comunicação, não uma comunicação só no pós-efetivar o home office, mas no antes, preparação. Cara, saber se o Marcelo ele está preparado na sua infraestrutura para receber um home office. Saber como é que o Marcelo está pensando sobre a questão do home office. Porque se eu não tenho informações do lado do meu funcionário, do lado do meu colaborador, eu não consigo trabalhar as melhorias que, com certeza, muitas foram feitas. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas das pessoas não estavam preparadas para isso. Por acaso, eu sou uma pessoa de tecnologia, eu tinha em casa toda uma parafernália tecnológica aqui, uma infraestrutura, porque eu gosto de fazer lives, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ajudar as pessoas, então eu tenho todo um coaching que a gente faz semanalmente, enfim, tudo isso eu faço. Mas eu tinha e tenho uma estrutura para isso. Mas tem pessoas que não tinham. Né? Até mesmo na forma de como é que você vai se sentar, porque você vai ficar sentado, por exemplo, o dia inteiro, numa cadeira. Então, esta cadeira que vocês estão vendo aqui, a minha empresa ofereceu para os funcionários um percentual, um valor, para que cada funcionário utilizasse esse valor da melhor forma para que dê a ele a garantia de que ele está bem no seu dia a dia. Então, tem pessoas que utilizaram essa verba para melhorar a sua internet. Tem pessoas que, como eu, utilizaram essa verba para comprar uma cadeira confortável que me permitisse sentar e fazer do meu escritório, fazer da minha sala, por exemplo, e a gente vai chegar lá em outros desafios, o meu local de trabalho. Então, se preocupar com o empregador, se preocupar com o funcionário e oferecer condições dele estar ali no melhor ambiente de trabalho, que não é na
da empresa, mas é a extensão da empresa. Ou seja, a minha casa começou a ser uma extensão do meu trabalho. E um outro ponto importante, olhando pelo lado do empregador, é como é que eu lido com esta turma que está remota. A gestão é diferente, precisa ser diferente, né? Os gestores precisam se preocupar agora com o Douglas, porque o Douglas ele saiu de um momento que ele estava na empresa, ele agora está em qualquer lugar do mundo, entendo que o Douglas está em casa ou no escritório dele, whatever, não tem problema, mas eu preciso saber o seguinte, Douglas, olha, a nossa forma de nos comunicarmos agora vai ser diferente. Como é que nós vamos fazer? Existe um processo novo para isso. Olha, vamos estar alinhando aqui como é que a gente vai ser. Ao mesmo tempo, eu tenho que integrar o Douglas com outro membro da equipe que sei lá onde está, em algum lugar do mundo. Mas como é que você integra esta equipe? Como é que você mantém esta equipe funcional, conectada virtualmente? Então, existem processos e existem preocupações e desafios que cada dia mais a gente vai aprendendo com isso. Então, assim, são vários desafios, mas que aqui eu estou dando umas dicas de alguns. Vou dar um exemplo interessantíssimo, cara, que o gerente meu fez na Salesforce. Ele fez um negócio interessante. Marcelo Conato é meu gerente. Ele fez um negócio bacana que eu achei legal. Ele pensou fora da caixa. E eu gosto, cara, dessas pessoas que pensam fora da caixa. Uma certa vez, as reuniões, as nossas meetings, as nossas cadências acontecem normalmente. Nunca como dantes, olha só, hein? Nunca com tanta assiduidade. Por quê? Cara, é fácil você estar ali. Você não vai ter que andar de um lado para o outro, Douglas. Eu não tenho que sair de um andar para o outro. Não, cara, eu entro na hora. Então, isso é um ponto interessante, cara. Todo mundo está ali na hora. Na hora H está todo mundo ali. Consequentemente, o teu dia fica mais o quê? Cara, mais corrido. Pá, 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 pá. É mais corrido. É muito mais corrido. Não tem o time do cafezinho. Se você não criar, e eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas olha que ideia que ele teve, Douglas. Ele sentiu o seguinte, pessoal, quando você está trabalhando remoto, é importante que você não fique sentado nessa posição aqui o tempo todo. Eu tive problema com as minhas pernas, Douglas. O meu pé, cara, andou uma vez inchado. Por quê? Estava sentado direto, cara. Eu não estava levantando, não estava caminhando. Você fica aqui no teu dia a dia, a produtividade, ela aumenta muito e você mergulha de tal forma, cara, que você... Daqui a pouco são 8 da noite. Então, assim, o que ele fez? Ele falou o seguinte, galera, esta reunião agora da semana que vem nós vamos fazer diferente. A nossa cadência vai ser diferente. Primeiro ponto, você não vai poder ficar sentado. Você vai ter que se locomover. Então, sugiro que vocês saiam em algum lugar, se conectem pelo celular, olha a importância da infraestrutura, que a empresa tem que olhar nisso. Se conectem pelo celular e nós vamos fazer o seguinte, a nossa cadência vai ser uma cadência literalmente movimentada. Você entra e vamos lá falando. E foi assim. Pra você ter uma ideia, eu estava no carro e no carro eu me liguei para papai falando, o pessoal tinha uns que estavam andando, tinha uns que estavam na bicicleta, tinha uns que estavam caminhando na rua, o meu gerente era um que estava caminhando na rua. Foi uma experiência interessantíssima e, ao mesmo tempo, uma experiência que se preocupou com o quê? Com a saúde do profissional que está do outro lado. Então, ações como essa são desafios que as empresas que estão percorrendo essa jornada do home office, elas precisam se preocupar em manter o teu funcionário não só conectado com uma empresa, que não vai ser uma conexão mais pessoal, mas uma conexão virtual, mas que ela precisa movimentar, ela precisa acontecer, ela precisa linkar exatamente o Douglas com o Marcelo, com a Bianca, enfim, com todo mundo que está junto da empresa em algum momento. Para quê? Para que o funcionário ele saiba que ele está sendo cuidado, que ele está sendo olhado, verificado, que ele está tendo o carinho de quem está empregando ele, ou seja, do empregador, com a saúde dele. Quer ver outra coisa interessante que a empresa fez? O Wellbeing, cara. Eu, por exemplo, aqui eu tenho toda a primeira sexta-feira de cada mês, até o final do ano, eu tenho day off. Isso foi implementado.
Isso é preocupação do empregador com o seu empregado. E aí existe uma estatística que 95% das empresas que cresceram o seu valor de brand foi em função de, neste momento pandêmico, elas terem analisado e gerado ações humanas, ações voltadas pelo lado humano, de saúde, de preocupação com os seus funcionários e com quem estão em sua volta. Olha que coisa interessante, cara. Então, veja, a empresa se preocupa comigo. Então, ela determinou o seguinte, olha, da agora de agosto até o final do ano, toda primeira sexta-feira do mês é day off. Por quê? Porque ela sabe que o Marcelo, ela sabe que os Marcelos da vida da empresa estão trabalhando muito mais, estão produzindo muito mais do que se estivesse dentro do escritório. Né? E é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. E tem alguns desafios, quando a gente for falar agora aqui na parte do empregado, do colaborador, a gente precisa ficar atento com isso. Mas veja, são ações dos dois lados dos pilares, de quem está empregando e de quem está como empregado ou colaborador. Dúvidas até aí? Apareceu alguma coisa ou não? Se apareceu, coloca aí. É bom avisar quem está nos vendo ou ouvindo, ou vendo e ouvindo, você pode fazer perguntas. A gente tem aí, você faz o comentário aí, e a gente, na hora apropriada, a gente vai respondendo. A gente para tudo. Um último ponto importante, Douglas, para a gente analisar e a gente entender a importância de quem está, do empregador neste processo de home office, é saber como é que está no dia a dia os seus colaboradores. Não só no resultado, porque o resultado é muito fácil, muito claro, você consegue medir e você sabe que os empregados estão sendo muito mais produtivos nesse momento de pandemia e nesse momento de home office. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Mas e a saúde deles? O que eles pensam, por exemplo, sobre o retorno? O que o Marcelo pensa sobre o retorno? O Marcelo quer continuar home office ou ele quer voltar para o escritório? Como é que está a família do Marcelo? Olha que ponto que chega, cara, e eu acho fantástico isso nessa empresa. Como é que está a família do Marcelo? Como é que está a família? Como é que estão os pais do Marcelo? Então, assim, esta preocupação, olhando o lado do ser humano, é importante. Porque se a família não está bem, você não vai bem. Você não consegue render, você não consegue produzir. Então, um outro ponto interessante que a empresa ela liberou para os funcionários é o seguinte: olha, se você tem um problema com a tua família, levanta a bandeira vermelha, conversa com o teu gerente e gaste o tempo que for, e é isso que eu estou falando para vocês, gaste o tempo que for necessário, se desliga, gaste o tempo que for necessário para resolver o teu problema com a tua família. Cara, isso não tem preço. Esta preocupação com o funcionário, como é que é feita? Através de quê? Surveys, cara. Eu respondo, no mínimo, a cada mês, 2 surveys da minha empresa, querendo saber a minha visão de retorno. Por que isso? Porque eles precisam se preparar para isso. Mas eles também querem saber como é que eu estou me sentindo. Marcelo, você está bem? Como é que você está pensando? Como é que está o teu dia a dia? Como é que está a tua vida no dia a dia? Você tem uma ideia, cara? As minhas one-on-ones com o meu gerente, a primeira pergunta que ele me faz, eu acho fantástico, tá? A primeira pergunta que ele me faz não é: e aí, Marcelo, como é que foi a tua visita? Como é que está o cliente e tal? Não, Marcelo, como é que você está? Como é que está a tua família? E aí, cara, como é que está a tua carga de trabalho? Cara, isso é carinho. Isso é a preocupação, não com o Marcelo profissional, mas com o Marcelo pessoa. O Marcelo, um cara de 56 anos. O Marcelo, um cara que tem 2 filhas
que tem uma mãe que está lá no Niterói e que ele sabe disso e que ele sabe que o Marcelo às vezes tem que dar atenção para ela. Então, assim, esse lado humanitário, humanista, sei lá como queira dizer, é importante. E como é que a empresa consegue saber isso? Pesquisa. A gente usa muito pouco isso. Muito, muito pouco. Pesquisas, surveys, cara, não só para o que vai acontecer, para você se preparar para isso, mas para o dia a dia. Como é que está acontecendo? Para quê? Para você poder acertar a direção, drivar, alinhar, podar aquilo que precisa ser podado, acertar, né? E se preparar para o futuro. Então, esses são alguns desafios do lado do empregador. Agora, vamos olhar o nosso lado, de quem está sentado aqui numa salinha, num quarto aqui, e que transformou esse quarto no escritório. Tá pronto aí, Douglas? Tá, vamos lá. O que você acha? Diga aí, cara. Eu estou fazendo um comentário ligando o que você falou aí. Aqui, essa questão de voltar ao home office, né? Ele tem sido feito de várias maneiras. Por exemplo, eu já escutei de empresas que decidiram a fazer um modelo híbrido e para quem decidir ficar em casa, eles estão dando até $15.000 por ano para ajustar o seu home office em casa. Ou seja, olha aí, cara, para você poder pagar a sua internet melhor, para você comprar papel para sua impressora, para você... Ele está pegando e dando até $15.000 para você que decidiu ficar em casa, no modelo híbrido. Eu tenho escutado. 12 mil algumas, outras 15 mil. Né? E eu sinto que existe uma grande resistência, e inclusive foi uma matéria que eu já citei várias vezes aqui nessas entrevistas do New York Times, há semanas atrás, que as grandes corporações estão talvez cometendo o maior erro da história das corporações, forçando os funcionários a voltarem para o escritório por conta de um alto aluguel que eles pagam e que não podem se livrar. Então, o cara tem lá um prédio imenso que ele está fechado num contrato de 10 anos e ele não consegue sair desse contrato. Então, por conta disso, para valorizar esse contrato, ele está forçando os empregados voltarem para trabalhar por conta daquele custo que ele tem de aluguel. E a matéria do New York Times fala o seguinte, que eles podem estar cometendo esse grande erro porque muitos dos funcionários, que são um asset muito mais... que é algo muito mais valioso do que o dinheiro que ele vai perder, vão sair, vão embora. Porque eles não querem voltar para o local de trabalho, eles estão buscando uma maneira híbrida, né? Então, esse é o grande contexto, cara. Vai voltar, mas vai voltar porque tem que voltar? Não, não leva mão, não. Eu, a hora que arrumar um emprego fora, por exemplo, agora mesmo, antes da nossa matéria, do nosso programa, estava falando com uma amiga que mora a 1 hora de Miami, que a companhia dela forçou todo mundo a voltar e já tem gente na equipe dela pensando em ir embora. Entendeu? O Douglas, essa pandemia ela veio para marcar época, cara. Assim, ela acelerou vários processos, muito, muito. Se você quer sair da tecnologia, vamos falar um pouco aí de robótica, cara, é um negócio de doido. Né? Por exemplo, quer ver um paradigma que foi quebrado? Eu me lembro de papai, antes de falecer, ele falava assim, filhão, a gente ainda vai ter alguma hora dessa aí, nós vamos fazer consulta online. Isso aí acabou. Cara, olha o que está acontecendo, olha os paradigmas, cara, que foram quebrados. Então tem muito paradigma que foi quebrado. Eu concordo contigo. Olha que coisa engraçada que aconteceu aqui. Eu te falei que eu respondo vários surveys aqui durante o mês, né, da empresa. Até ano passado, se não me engano, até outubro do ano passado, 85% das pessoas, ou quase 90%, vamos arredondar, 90% dos pesquisados disseram que gostariam de continuar home office forever. Tá bom? Isso foi ano passado. Fizeram uma pesquisa agora no início, quase no início desse ano. Vou botar aí, março. Perdão, março. Cara, olha como é que é a coisa. A coisa começou a se inverter. Já tem uma grande turma que quer ficar home office, ainda permanece, acho que 60%, se não me engano, mas tem lá os 40% que já estão querendo voltar para o escritório. Sim, porque não tem em casa uma condição tão boa quanto no escritório para trabalhar. E mais, tem alguma coisa também aí. Cara,
O homem, ele foi feito para... Ele não foi feito para só... A socialização. Cara, não tem jeito. E aí tem um outro ponto. Aí eu vou entrar aqui nos desafios que a gente tem. Se você pergunta assim, cara, qual é o maior desafio que tem uma pessoa para trabalhar home office? Primeiro deles, eu vou dizer para você. Eu vou tirar a infraestrutura, hein? Já cobrimos essa parte aqui. Infraestrutura você tem que ter, senão você não fica lá. Senão você não trabalha home office. Senão você não está aqui. Então, infraestrutura, cara, não é um desafio, é um must have. Quer fazer home office, tem que ter. Não tem jeito. A primeira, para mim, importante é você saber esquedular o seu dia. Você não pode pensar, você tem que pensar que você está na empresa. E o teu horário de trabalho ele tem que ser um horário esquedulado. E aí eu vou dar algumas dicas de como é que eu faço aqui. Por exemplo, eu trabalho aqui no Brasil, eu começo às 9 da manhã e vou até às 6 da tarde. Esse é meu horário, entre aspas, o meu horário de trabalho, tá? Cara, eu acordo de manhã, eu faço a minha rotina do meu dia como se eu estivesse indo para a minha empresa. Só que a minha empresa não está a 2 quilômetros daqui. A minha empresa está a 4 passos do meu quarto, por exemplo. Então, eu levanto, eu tomo meu banho. Outro dia eu falei isso, nego me encarnou, mas vou falar de novo. Eu passo o meu perfume. Sim. Eu boto a minha roupa, porque eu preciso dizer para a minha mente que eu estou trabalhando, eu não estou dormindo mais. Tem gente que fica de pijama. Eu não, velho. É o seguinte, eu vou para o meu trabalho. O meu trabalho está num quarto, no meu escritório. Então, eu vou para o meu trabalho. Eu faço isso, eu me preparo. Aí vai a primeira dica. Nos meus schedules das minhas meetings, antigamente eu fazia assim, vou fazer uma meeting com o Douglas, uma reunião com o Douglas. Eu vou lá, Douglas, reservei aqui 1 hora para conversar com o Douglas. Primeiro erro meu. Não faço isso mais. Porque se eu marco 1 hora para conversar com o Douglas às 9 da manhã e tem uma reunião às 10 horas para conversar com a Bianca, eu saio de uma e entro na outra, certo, Douglas? Daqui a pouco eu vou fazendo isso, está na hora do almoço, entrou o almoço, papá, e eu estou sentado aqui, sem ter a oportunidade de levantar, de dar uma esticada na perna, de dar uma, sabe, uma esparecida. Tomar um cafezinho, né? De tomar um cafezinho. Então, cara, primeira coisa, primeiro ponto que eu deixo aqui. Coloque, marque nas suas reuniões, seja mais produtivo nas suas reuniões. Cara, 45 minutos. Não consegue botar meia hora, Marcelo? 45 minutos. E a próxima? Cara, dá 15 minutos para você levantar, tomar um café, abrir a janela, ver como é que tá o tempo lá fora. Cara, vai na cozinha, levanta, bebe uma água. Vai cuidar do papagaio. Vai cuidar do papagaio, é isso aí. Vai cuidar do papagaio. Cara, você tem que saber que você está no teu trabalho. Se você não colocar limites na sua agenda do dia, você é engolido por ela e você, acaba. Daqui a pouco você está numa depressão, daqui a pouco você está passando mal, daqui a pouco você não sabe mais o que você faz, porque o dia a dia, quem não está te vendo ali no dia a dia, ele não sabe que você foi lá tomar um cafezinho. Ele está, o Manso tomou um café, chama ele meio-dia aí. Não, meio-dia é minha hora do almoço, velho. A minha agenda está bloqueada meio-dia, porque eu vou almoçar de meio-dia a 1. Ponto. Então, assim, primeira dica e o primeiro desafio que tem é, cara, esquedula o seu dia, vai, de acordo com aquilo que você pode atender e dê tempo para você. Tempo para você. Quer saber o segundo desafio que eu acho importante? As pessoas precisam saber que você está em casa. E as pessoas precisam saber nesse momento que você, muitas vezes, não está em casa sozinho. Você está com a tua família, você está com a tua esposa, você está com teus filhos. Então, estou aqui falando com você, eu abri a porta aqui e falar com meu filho, isso tem que ser normal. Sem dúvida. Mas você tem que... O gato pular na mesa. O gato pular na mesa, não tem problema, cara. O cachorro latir. O cachorro latir não vai esquentar a tua cabeça por conta disso. Isso é uma coisa, um paradigma que quebrou também, né? Quebrou, cara. Quebrou. Você vê hoje aí várias reuniões com vários executivos. Um dia eu estava numa reunião com um cliente meu que a filha dele entrou atrás. Falei, ih, papai, vamos brincar? Eu estava numa reunião semana passada, 2 semanas atrás, aliás, uma outra coisa interessante, né? Antigamente, uma agência de publicidade não me atendia de maneira nenhuma no Zoom. Eu tinha o Zoom por causa de uma outra empresa que eu tenho, de futebol, de esporte,
e que o pessoal está em todo lugar do mundo, então nós tínhamos o Zoom sei lá, muitos anos. Mas eu tentei várias vezes implementar o Zoom no meu trabalho regular, na publicidade, e não rolava. E agora, se eu ligo para uma agência e falo assim, vamos nos reunir, ele fala assim, perfeitamente, você pode vir aqui na agência em janeiro de 2023, mas amanhã, 1 hora, eu tenho espaço na minha agência para te falar de Zoom. Ele já está forçando para você fazer Zoom. Então, eu estava numa reunião no Zoom a semana passada, uma dessas reuniões que jamais faria por Zoom, que tinha uma reunião longa, com mesas, botar gravata, ir lá para o orçamento de uma grande firma de entretenimento, e, de repente, o cachorro começou a latir lá da diretora lá. Aí, gente, deixa eu te mostrar meu cachorro. Aí trouxe o cachorro. É isso, cara. Tá de boa. É de boa, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Mas antigamente eu fico imaginando meu filho André, que é um cara todo arrumadinho. André. Se o André começasse a latir, ele matava o cachorro. Agape, né? Mata o cachorro! Não, relaxa, de boa. Outro dia desse eu estava vendo uma palestra do Ricardo Amorim. Ele estava falando um desses vídeos que ele faz, e a cachorrada latindo no quintal. Cara, não tem mais essa, cara. Não tem mais essa. E assim, cara, cara, a vida que segue. É isso, entendeu? Não tem mais. Isso foi uma disruptura também, com essa questão da Covid, né? Então, assim, cara, você tem que viver a tua vida ali, cara. E outra coisa, você tem que saber que, cara, eu fico imaginando o desafio, cara, das mulheres. Vou te explicar por quê, Douglas. Olha só, cara, olha só. Presta atenção. Você imagina o seguinte, uma mulher com um filho pequeno, que não levava o filho mais na creche porque a creche não estava abrindo, tá certo? Como é que ela conseguia tocar a tua vida na empresa, o teu dia a dia, as suas atividades, tendo que amamentar, tendo que cuidar da criança, tendo que saber... Cara, é um baita desafio, cara, para essas mulheres, cara. Baita desafio para essas mulheres. E o homeschool, que você tem que ensinar o filho... É outro desafio também. Quer ver outro desafio importante também, pessoal? Nesses momentos agora, e olha, isso acreditem ou não, hein? Acreditem ou não. Isso não vai parar agora. Isso não vai, cara. Olha só, esse boom digital, esse boom de jornada digital, cara, isso não tem volta mais. Esse papo, por exemplo, de empresas que estão querendo, forçando o pessoal para voltar. Veja, eu acho que existem funcionários de tipo de atividades que tem até que voltar mesmo. Mas, olha, existem atividades que elas são muito mais produtivas. E se você der essa flexibilidade para o funcionário, eu garanto que ele não rende tanto quanto ele está rendendo hoje, trabalhando home office dentro da empresa. É fácil, gente. É fácil. Imagina o seguinte. Vou te fazer uma pergunta, Douglas. Você sai daí lá pro soccer, quanto tempo você gasta? Uma hora. 1 hora. Bota aí 1 hora. Então, você está dizendo o seguinte, olha, você gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar, você gasta 2 horas. Bota uns cafezinhos no meio lá que você vai parar, Bota 4 horas, né, amigo? Bota 4 horas, cara. Cara, essa é a hora. Essa é a hora que o teu funcionário tá metendo bronca para você. Sim. Simples assim. Simples assim. Eu saio daqui... A minha empresa fica aqui, cara, a 1,8 km, para ser bem exato, de onde eu tô. Tá certo? Só que é o seguinte, eu saio daqui de casa, eu vou até a empresa, eu gasto de carro aí uns, 10 minutos, gasto. Mas só que é o seguinte, eu vou ter que estacionar, eu vou parar o carro lá embaixo, eu subo, pego o elevador não chegou, espera, cara, bota aí 45 minutos molinho para chegar lá. Aí você chega, encontra o cara, vai no café, toma um café, parará, você vai ligar o equipamento. Cara, não tem nenhuma, por exemplo, no caso da gente do jornal, tá? Eu tive muita restrição também no jornal, não ano passado teve que engolir, mas há 2 anos atrás, porque eu falava, gente, por que a gente não tem a reunião com todos os jornalistas, redatores, colunistas, com o Zoom,
para discutir a pauta da semana. Não, mas a reunião tinha que ser no escritório às sextas-feiras para a semana seguinte. O jornal sai na quinta. Mas tá bom, eu não vou discutir isso, eu não vou. Bem, agora era todo mundo no Zoom, né? O pessoal não queria entender. Para que eu preciso estar no escritório para falar sobre pauta e discussão? O único motivo que isso existia é pelo fator da socialização. Só para você tomar um café, para você dali sair para algum lugar, entendeu? Eu brinco que os meninos queriam estar. As mesas estão todas lá no escritório vazias, e eles queriam ter uma mesa para chamar de minha, né? E botar lá um bonequinho em cima e a caneca, entendeu? É isso aí. Tá legal, entendeu? Então nós estamos passando a partir de setembro, se diminuir a correria aqui de contaminação, a gente está pensando em voltar para o modelo híbrido, na qual você tem sua mesa, você vai se quiser, mas a reunião continua no Zoom às sextas-feiras. Você pode até estar no office para fazer a reunião. Você está entendendo? Mas... Cara, eu concordo contigo. Eu acho que o modelo... Cara, assim, tem uma estatística que diz que 30%, cara, das empresas vão continuar a adotar o home office mesmo após o término da pandemia, tá? Eu digo para você que deve ficar mais ou menos nisso mesmo, 30% a 40%. Tem muita gente que quer também, Douglas, e aí é um ponto interessante, né, cara? Aí é do convívio, né? Você sabe que tem muita gente que também não aguentou convívio em casa, né? Não, nunca viveu em casa, né? Exatamente. Então aí vai um outro ponto importante de desafio que tem cara, você tem que saber que você está em casa, você tem que procurar o melhor lugarzinho para você ficar, às vezes, entendeu? Porque às vezes o cara chega em casa, tô trabalhando home office, aí ele pega lá, arma a parafernália na mesa da sala, tá? Pô, cara, você esquece que você tem um filho que gosta de ver uma televisãozinha, gosta de jogar um videogame. Pô, cara, sabe, você tá falando ali, a tua esposa tá na cozinha, tá fazendo alguma coisa. Então, assim, são desafios que a gente tem que se adequar a eles e preparar a eles ao que vem aí, para a gente poder manter uma vida e uma convivência saudável. Eu sou chato, sabe, Douglas, com essas coisas. Por exemplo, eu falei com você aqui, eu venho para o meu escritório como se viesse trabalhar. Mas não me impede de eu pegar aqui, por exemplo, o meu notebook e às vezes ir para a sala ali, ir para a varanda, para dar uma mudada. Manja? Dá aquela mudada? Cara, vou na varanda. Vou trabalhar na varanda, cara, hoje. Vou ali. Eu fecho ali, varanda. Tem muita gente? Não, tá tranquilo, tá. Mas eu me preocupo com isso. Né? Eu me preocupo, por exemplo, com minha filha. Minha filha tá no home office também. Então, assim, de vez em quando, cara, ela tá no quartinho dela, mas ela vem pra sala, vem aqui pra sala para ver uma TV. Às vezes eu tô ali, eu tenho que entender que o meu momento agora, cara, eu estou em casa. Então, é minha família, tem mais gente comigo. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que saber administrar essas coisas de quem está em casa, de quem está no home office. Entendeu? Então, é fogo. Tem uma pergunta que rolou aí, eu acho. Tem. Vamos lá. Manda aí. Como avaliar o momento que devemos dar uma pausa sem que isso atrapalhe a sequência do trabalho? Boa. Eu vou dizer como é que eu faço, Ana. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, eu já falei ali, eu procuro fazer o schedule das minhas reuniões não mais com 1 hora, 45 minutos ou 30 minutos. Eu preciso buscar isso, tá? E eu faço isso em todas. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço aqui, vamos usar o exemplo de agora, nós estamos falando aqui no Brasil, são 12h40, 15 para 1. Terminando aqui 1 hora, eu tenho uma reunião na sequência que começa 1h30. Né? Então, eu vou fazer o meu work lunch. Hoje vai ser assim, mas eu já me preparei para isso. Né? Então, eu saio, vou levantar, vou tomar um café, vou dar uma esticada no esqueleto, como o Fábio fala aqui com a gente, vou dar uma esticada no esqueleto, vou beber uma água, vou comer um negocinho ali, tomo um cafezinho e já sento aqui. Mas a próxima reunião que eu tenho, ela vai durar 45 minutos. Terminou aquilo ali, eu vou levantar de novo, eu não vou ficar aqui. Eu levanto. Então, eu começo a esquedular isso. Quer ver um outro ponto que me ajudou muito também, nesses desafios? Eu sempre deixo o final do meu dia para fazer atividades administrativas.
que são atividades administrativas? São aquelas que eu não quero fazer no meio, porque se eu for fazer entre uma reunião e outra, eu vou estar sentado aqui. Eu não levanto. Eu quero levantar. Eu quero esticar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso... É o que o Douglas falou. Eu preciso levar aquela coisa de, cara, vou tomar um café ali. E eu vou tomar mesmo. Eu vou lá tomar um café. Entendeu? Levanto e saio. Então, eu procuro buscar isso. Qual é o tempo que você faz isso, Marcelo? Cara, o máximo que eu puder. Como a maioria das vezes eu estou sentado, o máximo que eu puder levantar e ficar em pé, eu faço. Quer ver um outro ponto que eu faço também? Nada me impede de eu fazer uma reunião em pé. Por exemplo. Então, eu tenho um lugarzinho aqui na minha casa, que eu tenho uma bancadinha um pouco mais alta, eu boto meu computador ali, cara, vou ficar em pé, cara. Fico em pé, vou fazer minha reunião em pé. Para quê? Cara, para mexer, não dá para ficar parado. E não só mexer fisicamente, mas mentalmente. O seu cérebro precisa de mudança. Exatamente, Douglas. Exatamente isso, cara. Quer ver uma outra coisa que eu faço aqui também, pessoal? Eu faço. Quer ver uma coisa que eu faço? Eu, de vez em quando, aqui, entre uma reunião e outra, vou ter meia horinha, eu saio, cara. Eu deixo aqui, pego o meu telefone e vou tomar um café aonde? Lá na esquina, na padoca da esquina. Pra quê? Cara, esparecer, cara. Porque senão... Gente, Douglas, você sabe disso, cara. Senão, Ana, você entra às 9 da manhã nesta tela, neste local que é agora a tua empresa, e você sai daqui 8 da noite, facinho, facinho. E mais. Se você ficar, sempre você vai ter alguma coisa para fazer. Então, o que acontece? Cara, saber schedular o seu dia, o seu tempo, a sua agenda. Procurar não fazer agendas grandes. Cara, 45 minutos. Velho. Por quê? Cara, é o que eu tenho, 45. Eu tenho que buscar fazer em 45 para me sobrar tempo. Para quê? Tempo para mim. Tem uma outra pergunta aqui. Manda. As lideranças estão preparadas com uma visão mais humanizada para lidar com as variadas situações que geram vulnerabilidade ao colaborador? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tive há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu estive falando para o PMI do Rio de Janeiro. E eu falei sobre gerência... eu falei sobre gerência... não me lembro agora. Enfim, um ponto que toca sobre isso. O que acontece? Você liderar hoje em dia, você tem que olhar muito esse lado do ser humano, do funcionário. Engraçado que eu sempre fiz isso. Eu fui gerente, eu participei da gerência de uma multinacional aí durante um tempo, durante mais de 15 anos. E eu sempre pratiquei isso. Né? Eu sempre me preocupei não só com o dia a dia do meu funcionário, com os resultados dele, mas com a vida dele. Cara, como é que ele está? Como é que está a família? Como é que ele está caminhando? Cara, precisa de ajuda nesse sentido de... Sabe? Porque se a pessoa não está bem lá, cara, da sua casa, ele não vai render o que você espera que ele renda no teu trabalho. Esse é o grande desafio. Se você pergunta assim, eu digo para você que não. Ainda tem muita coisa a ser feita na gestão, na liderança de empresas, para que eles entendam que é importante nesses momentos, principalmente nesse modelo que nós estamos vivendo de transformação de home office e tudo mais, ter esta preocupação com o teu colaborador, com aquele que está trabalhando contigo. Né? E assim, a pergunta que você, sendo bem direto, na minha visão, não estão. E olha que eu atendo alguns grandes clientes, grandes contas no Brasil, e eu percebo que nós ainda precisamos aprender muito com isso, e nós precisamos ainda nos preocupar muito mais ainda com isso. Porque eu não vejo isso. Eu não sei quem botou ali. Quem foi que botou? Bianca, não vejo que a liderança está preparada para isso. Não vejo. Isso é tema de uma palestra que eu falo sobre liderança positiva, sabe? Cara, de você... Liderança positiva não é aquela que vai, e aí, vamos lá, galera, vamos... Não é isso não. É se preocupar com esse lado do funcionário, é se preocupar com o lado, do lado do ser humano do teu funcionário.
Cara, como é que você sai de um ponto B? Como é que você ajuda ele a sair de um ponto B até um ponto C? É se preocupar, por exemplo, como é que ele está passando nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. O que a gente pode fazer enquanto gestor? Como é que nós podemos ajudá-los, por exemplo, a alcançar seus objetivos de negócio, seus objetivos profissionais, sabe? É esse tipo de coisa. Hoje, pelo menos no Brasil, nós temos ainda muita estrada, ou muito mato para capinar nessa via aí. Exemplificando com o que a gente faz aqui na nossa empresa, né? Eu tenho essa facilidade porque a gente não tem que, na grande maioria da equipe, não atende cliente, né? Sim. Ela produz para atender o cliente, entendeu? Então, assim, desde que você tenha a sua tarefa feita, não importa a hora que você trabalhar. Eu quero saber que hora que eu posso te ligar, porque eu não quero te atrapalhar na hora que você está almoçando. Então, tem gente que só trabalha de tarde, tem gente que trabalha 2 vezes por semana, você assim, mas o resultado final eu quero pronto. Né? Se você resolver, porque tem gente que gosta de trabalhar de madrugada, entendeu? Tem gente que gosta de trabalhar de dia. É diferente de alguém que tem que estar ligado, pessoal de vendas, ele tem que estar ligado no horário que o cliente vai estar disposto a falar de vendas. Mas do restante, eu acho que buscar flexibilidade e entender, a palavra-chave é flexibilização, né? Cara, é isso aí. Entendeu? Sem alterar o resultado final. É isso, cara. É exatamente. Então, se você hoje não está bem, por que eu vou querer você trabalhando hoje se você não está bem? O Douglas, eu fiz muito isso, fiz muito isso, cara. Muito isso. Eu me lembro de um funcionário meu que estava passando com um problema particular, sabe? Ele se abriu comigo e tal. Eu falei, meu irmão, olha só, faz o seguinte, pô, dá um tempo aí. Tira 2, 3 dias aí, vai resolver isso. Resolve isso primeiro. Sabe? Sabe? Você tem que saber, porque não adianta. Eu sei que o funcionário está passando um problema pessoal. Não adianta eu cobrar dele como se ele fosse um funcionário com carga total. Eu só vou estar criando mais um problema para ele. E mais importante é não só entender isso, mas deixar ele entender que você entende isso. Exatamente, cara. Exatamente. Você não alivia de nada o estresse dele se você não deixa ele entender disso. O modo como você gestiona, ele precisa ser transparente até neste ponto, Douglas. De você saber, ou do seu funcionário saber que ali não tem, não tem um chefe, um governador da tua... Não, cara, ali tem alguém que está como seu gerente, veja, que está como seu gerente para te ajudar, te apoiar a você alcançar seus objetivos. E aí objetivos pessoais e tudo mais. Mas que não é por causa disso que ele vai deixar de te cobrar metas e datas. Não é, não vou fazer para quando der, não. Não existe fazer para quando der, fazer para quando der. Não tem. Aí é o by the book, né? Não tem como, né, cara? Isso tem que ser bem entendido, né? Tem, cara. E agora vai tudo a questão da gestão. Marcelo, a gente está aqui, cara, nem parece, vai fazer 1 hora, né? Sério? Sério. É um papo. Vai ficar gravado online aqui no canal do YouTube do CRBE, onde as pessoas vão poder rever e compartilhar. Foi uma palestra excelente, cara. Obrigado, muito obrigado. Né? E é sempre muito bom estar conversando com você, cara. É sempre muito bom estar conversando com você. E vamos bater mais papo. Tá? Douglas, é um prazer, cara, estar com vocês. Pô, é um prazer estar com a turma toda do CRBE, cara. Assim, a hora que vocês precisarem, estou à disposição. Você, cara, você é meu irmãozão. Estamos juntos nessa jornada aí já há algum tempo. É um prazer para mim. Aliás, é um prazer e um privilégio para mim estar aqui com você. E a hora que vocês precisarem, cara, conta comigo aí. Muito obrigado. Você aí fica ligado que semana que vem vai ter uma outra palestra com uma psicóloga, não é isso, Bianca? A Krika vai estar falando com a gente sobre isso que a gente falou aí, Marcelo. A cabeça da gente. A nossa cabeça, durante esse período, ela tem que estar em dia. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo e até a próxima.
Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.